Olá, paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos à CEADEB TV Oficial, o seu canal de comentários da Escola Bíblica Dominical. É um canal que tem surgido aí com muita força no YouTube e eu tenho certeza que você tem acompanhado e pelos feedbacks que tem nos passados, tem gostado muito dos comentários. Também a Rádio Vox FM 105,9, que tem transmitido esses comentários sempre às 19 horas de cada sábado. É o momento que o professor ali senta, para poder estudar a palavra de Deus. Tenha certeza o seguinte, desta feita nós vamos estudar a lição de número 7, você vai notar uma mudança substancial, porque nós vamos tratar também da leitura diária. Mas eu quero agradecer muito a muita gente que tem nos acompanhado, que tem comentado, que tem compartilhado, que tem dado o seu ok, ou mesmo o seu chamado dislike. É muito importante você participar, interagir. E também, se você está nos ouvindo através da Rádio Vox, pode mandar um zap para o zap da própria rádio, comentando como está recebendo este comentário. Este comentário bíblico, ele é diferente, embora pareça igual, mas é semelhante, mas é diferente em muitos aspectos. Primeiro, nós vamos fundo nas questões, nós falamos de cada tópico, de cada subtópico, nós lemos os textos básicos da lição e para os professores que estão acompanhando através do canal da CEADEB TV Oficial, você vai notar que nós colocamos os textos em relevo, em tela aberta, para que você possa também ler conosco. Então vamos lá, dessa feita, falar sobre a lição de número 7, de 13 de agosto de 2023, cujo tema é a desconstrução da feminilidade bíblica. Aqui estão os textos principais, texto áureo, verdade prática, a leitura bíblica em classe e agora também a leitura diária. O texto áureo diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 31, versículo 30. Deixa eu comentar um pouquinho o texto áureo, embora quase nunca eu faça, mas a graça é enganosa, no sentido do carisma, charis, carisma. Muitas vezes vemos uma pessoa que tem graça na sua aparência, é uma pessoa, por assim dizer, bonita, graciosa, porém o seu coração, o seu jeito, a sua cultura, ela é deturpada. Às vezes é uma pessoa linda, bonita, maravilhosa, mas é vingativo ou vingativa. Muitas vezes tem problemas com raças, muitas vezes é uma pessoa que xinga, profere palavras deletérias. Então, a graça, ela é enganosa. Alguém já dizia há muito tempo que beleza não põe mesa. Obviamente, aí nós estamos falando daquele tempo em que somente a mulher punha mesas. Mas é verdade, a beleza nem sempre retrata a realidade de uma pessoa. E a formosura, agora mais claro, é vaidade. Não no sentido de querer tratar-se bem, mas no sentido que é passageiro. Aquele que era lindo ontem, hoje é bonito. Amanhã vai ser remediado. Eu penso assim, que cada época tem a sua beleza. Cada época tem a sua beleza. A viçosidade da pele, lá pela idade jovem e vai até o início da idade adulta, e depois a flacidez da pele vai lá para a idade mais de ancião, não é verdade? Mesmo assim tem a sua beleza. Porém, a Bíblia diz que a formosura também é passageira, é vaidade. Mas aqui ele enfatiza um ponto que é muito especial e que vai permear toda a nossa lição. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
Louvada por quem? Primeiro, louvada pelos seus filhos. Depois, louvada pelo seu marido. Depois, louvada por aqueles que estão ao seu redor. A verdade prática diz assim: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Aqui eu também vou comentar um pouquinho da verdade prática, porque essa verdade prática logo vista assim, mas para cooperar, sim, Deus também, ele coopera conosco, o Espírito Santo coopera conosco, segundo o apóstolo Paulo, cooperando com eles o Espírito Santo. Essa forma de cooperação é a adjunção, estar ao lado para cooperar, para ajudar, para não ficar a pessoa só, para aquecer e tudo que possa vir da cooperação. É por isso que o escritor aos Provérbios disse: podem andar dois juntos se não estiverem... A melhor não é Provérbios não, acho que é um dos profetas. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O provérbio diz assim: é melhor serem dois do que um. Então, a esposa é cooperadora do homem. Uma outra coisa importante aqui, na verdade prática, é que Deus confiou a dádiva da maternidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? A função de ser esposa e auxiliadora. Vamos então ao ponto diferencial desta lição de número 7, que é a leitura diária. Nós temos 2 Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 20, 3 Gênesis 2, capítulo 21 a 23, e assim por diante. É possível, Adonias, colocar aqui a leitura bíblica toda na tela para a gente ver? Isso aí, obrigado. Olha aí, ó. Um abraço especial a Adonias, um abraço aí. Valmir Júnior, você que está nos ouvindo aí, nossa irmã Márcia, toda a família da Assembleia de Deus em Capelinha, que vai completar 69 anos, dos dias 14 até o dia 21 de agosto. Então, quem já foi crente aqui em Capelinha, olha, faz uma visitação lá, de 14 a 21 de agosto. Estará conosco o nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, estará pregando também o pastor Luiz Otávio, o pastor Edivaldo Filho, o pastor Vilmário estará cantando, o cantor Daniel Bispo. Outro dia nós trouxemos ele aqui, não foi? Canta muito, né? O homem. Então, e eu também estarei pregando e muita gente boa também. Então você é o nosso convidado. Um abraço aos irmãos em Capelinha, todo o Campo Capelinha, meu querido pastor Marcos Alexandre, nossa irmã Carla Rafaela, presbítero Daniel Moraes, irmã Gil, o pastor Francisco Oliveira e muita gente. Eu vou esquecer daqui a pouco. Eita, meu Deus. Vamos lá, a leitura da segunda-feira. Gênesis capítulo 2, versículos de 18 a 20. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. Vamos à leitura bíblica da terça-feira. Olha, eu creio que este comentário da lição está cada dia mais completo, porque eu não vi nenhum dos comentários no YouTube e nem nas outras demais redes sociais lendo ou fazendo a leitura bíblica diária. Então, nós estamos lendo, o que já adianta o lado de muita gente. Por exemplo, você está viajando, ou você está trabalhando, você já está fazendo a leitura diária. Ô glória, dê glória aí também, dê um amém, agradeça a Deus por esta grande vitória. Vamos lá, terça-feira, Gênesis capítulo 2, versículos de 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Quarta-feira,
O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 3 ao 5. Quinta-feira, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Provérbios capítulo 31, versículos 10 e 11. E sexta, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Provérbios, mais uma vez, capítulo 31, versículos 10 e também o 15. E por fim, o sábado, Provérbios 31, versículos 15, 16 e 22. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Faz para si coberta de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Espero que você tenha gostado dessa adição da leitura diária. E o que precisar mais fazer, nós faremos para que você tenha um comentário completo da lição. A nossa meta é essa, é que o professor, ou mesmo o aluno, o secretário ou pastor, ele possa ver ou ouvir o comentário e quando ele abrir a lição diante da classe ou diante da igreja, tudo aquilo que nós estamos falando aqui, comentando, venha à sua mente, o Espírito Santo traga à sua mente e ele possa ter uma correlação de tudo quanto falamos e aquilo que está escrito na lição. Óbvio que o nosso comentário não é tudo o que está na lição, nem apenas o que está na lição. Nós estamos percorrendo a lição e falando de algumas coisas que precisam de serem melhor explicadas, melhor explanadas, e você então vai formando também o seu arcabouço mental para poder chegar diante da classe e explicar de uma maneira concisa, ou seja, você não tem uma hora e meia, você tem 50 minutos. Então você tem que ser conciso, mas ao mesmo tempo tem aquela segurança de saber tudo o que está na lição e escolher aquilo que mais é conveniente ao seu aluno. Vamos à leitura bíblica em classe, está em Provérbios capítulo 31, versículos de 10 até o 31. Vamos ler juntos? Vamos lá, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, música lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Que texto maravilhoso, que texto, a completude desse texto
me maravilha. A palavra de Deus é toda boa, mas alguns textos, ele tem uma poesia, ele tem uma arte, uma integração, que misericórdia, é forte. Vamos então aos tópicos. A nossa lição está assim distribuída. Tópico 1, feminilidade bíblica, é o conceito. 2, a desconstrução da feminilidade, os ataques a este conceito. E 3, mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade. A mulher virtuosa é o símbolo da feminilidade bíblica. A mulher virtuosa, achada em Provérbios capítulo 31, é o símbolo, o paradigma, é o próprio estereótipo da feminilidade bíblica. Ou seja, é isso que Deus pensa sobre o que é ser feminino. Está lá em Provérbios capítulo 31. Vamos ver. Então, o subtópico 1 diz a criação divina da mulher. A mulher, ela não foi criada como os demais seres. Não foi criada como uma planta, não foi criada como um animal, não foi criada como a lua, as estrelas, os asteroides, não. Ela teve uma criação especial. Um certo palestrante, inclusive, disse que Deus, após haver feito o homem, ele se esmerou mais na mulher. Na verdade, é que há uma complementariedade. A mulher complementa o homem e vice-versa. Então, a mulher teve uma criação especial, porque Deus pessoalmente a criou. Deus fez cair sobre o homem um profundo sono e tirou uma das suas costelas e com essa costela formou a mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 22. Também deu-lhe valor, Deus valorizou a mulher, Deus embelezou a mulher, Deus falou com eles, falou com ela. Então, Deus demonstrou que valoriza a mulher. Deu-lhe também honra, né? A mulher honrada. O segundo subtópico é a bênção da maternidade. O homem não consegue gerar um filho, no sentido de tê-lo em seu ventre. Não. O homem, ele consegue apenas semear na mulher o espermatozoide, que então, através do processo divino, né, porque é Deus quem cria as pessoas, então ele vai gerar um ser humano. Mas é no ventre da mulher, é no seu útero que aquele ser humano vai ser gerado, através do óvulo, ele vai crescendo, vai se tornando pessoa humana. Então, Deus só deu à mulher esta bênção. Nenhum anjo pode gerar um ser dentro. Não tem um anjo gerado por anjo no seu ventre. Mas qualquer ser humano, depois de Eva, é gerado por uma mulher. Que bênção maravilhosa. Que bênção grandiosa. É a bênção da maternidade. Então, essa é a feminilidade bíblica. O papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos, né? A mulher também atua como auxiliadora, adjutora, aquela que foi criada para ficar ao redor do homem, dando-lhe sempre um suporte, uma ajuda, um auxílio. Auxiliar não é depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Você sabia que tem um dom que é tão precioso como os demais, que é o dom do socorro? É, você prestar socorro às pessoas, auxiliá-las nas suas necessidades, é um dom espiritual, né? Tem pessoas que são auxiliadoras, socorristas por natureza. Vamos ao tópico 2. A desconstrução da feminilidade. Como é que se desconstrói a feminilidade? Primeiro, o ativismo feminista. Depois, a liberdade sexual. Terceiro, ataques à família tradicional. Vamos à armadilha do feminismo. A primeira onda do feminismo o ativismo feminista foi no século XIX. Aconteceu na Europa e também nos Estados Unidos da América, nos EUA. A reivindicação era o sufrágio, os direitos iguais aos dos homens, o direito ao voto,
eu tenho que fazer uma correção aqui. No século XIX não foi o sufrágio, foi ter direitos iguais aos homens. E por quê? Havia um abuso, claro, patente. A mulher, ela era tida como um ser humano de segundo grau, era tido como um ser humano melhor. E vejam, é preciso saber bem distinguir aqui. A Bíblia diz que a mulher é um vaso frágil, mas não diz que é um vaso desvalorizado, não diz que é um vaso menor, mas diz que é um vaso frágil. Ou seja, a força que o homem tem, a força bruta, dada por Deus, não é próprio das mulheres, mas isso é papel diferente do homem. Há uma força na mulher emocional para criar filhos, há um poder tão grande para enfrentar a dor que o homem não tem. Então são papéis diferentes. Então lá na Europa veio, então através do abuso, então veio aí essa exigência de direitos iguais aos dos homens. A mulher não é inferior ao homem. A mulher tem um papel distinto do homem. No século XX havia a exigência do sufrágio, porque a mulher naquele tempo não podia votar. Lá no início do século XX, a mulher não podia votar. Então ela era chamada as sufragistas, queriam também votar. Então foi uma luta concedida, na verdade, pelos homens da época, porque eles estavam em posição de concedê-la. Mas, digamos assim, a exigência foi das mulheres. A segunda onda, ela veio na esteira dos direitos reprodutivos e da liberdade sexual. Aí já contava aí com o festival de Woodstock, sexo, drogas e rock and roll, né? Aquela onda. Então as mulheres partiram para os direitos reprodutivos, principalmente o direito ao aborto e a liberdade sexual. As pessoas queriam andar sem a parte de cima, eles não usam black tie, usar sem sutiã, essas coisas todas. É a segunda onda do movimento feminista. A Simone de Beauvoir, que ela viveu de 1908 a 1986, foi uma ativista feminina. Está aqui a foto dela. Ela foi inspirada principalmente no Friedrich Nietzsche, né? E ela então escreveu alguns livros muito importantes sobre o direito da mulher. Em 2011, a partir disso, então surge no Canadá, em Toronto, o movimento My Body, My Rules, Meu Corpo, Minhas Regras. Aí as coisas já tinham saído totalmente do plano de Deus, né? As pessoas agora queriam ter direito a assassinar o feto, uma pessoa humana, dentro do seu corpo, e também direito à nudez, direito a andar como quisesse. Aqui eu quero trazer um contraponto a Simone de Beauvoir. Embora ela foi a predecessora de um movimento deletério para a feminilidade, chamada feminilidade bíblica, contudo, as suas ideias não eram de todas descartáveis. Havia uma mistura de coisas que se aproveitavam. Uma delas, que diz, ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua virilidade. E isto é verdade. Quanto mais o homem se sente ameaçado pelo poder feminino, então ele parte mais para cima. Ele é mais arrogante, ele é mais agressivo. Não se pode responder com agressividade a agressividade. Não se pode responder ódio com ódio, né? Então, quando os homens eles têm, muitas vezes, dúvidas quanto à sua virilidade, então, obviamente, o que resta é a violência, é a agressão. Isso pode, obviamente, ser utilizado de duas formas, mas o que eu quero utilizar é o seguinte, que realmente muitos homens têm dúvidas da sua virilidade. E hoje em dia, isso está explodindo. Então, mesmo em face à agressividade do ativismo feminista, mantenha, homem, sempre a sua dignidade, a sua honra. Responda com bons argumentos aos argumentos falaciosos das feministas, também chamados feminazi. Vamos lá.
Uma segunda forma de destruir a feminilidade bíblica, desconstruir essa feminilidade, é o desejo de liberdade sexual. Nós já explicamos aqui que foi este um dos argumentos feministas. Então, a satisfação deve ocorrer dentro do matrimônio e ser antecedida ou precedida de amor mútuo entre ambos. O apóstolo Paulo fala que, em 1 Coríntios capítulo 7, 3 a 5, que o corpo do homem não é dele propriamente, mas da mulher. E vice-versa. O corpo da mulher também não é dela propriamente, mas do homem. E um não deve negar-se ao outro, mas deve tudo ser feito dentro do casamento. Esta liberdade sexual que quer fazer do corpo um templo de deuses estranhos, ter a liberdade para se entregar em qualquer tempo e momento, então isto leva muitas vezes a abusos sexuais, isso leva à perversão, e a perversão por si leva à violência. Cuidado com esta liberação. Ei, você que é jovem e está agora assistindo ou escutando, este é um caminho que leva à morte. Não vá por ele. Muitas pessoas têm procurado a sua liberdade e têm encontrado um senhor terrível, como as drogas, a promiscuidade, gravidez indesejada ou até mesmo a morte, o assassinato de fetos por causa do aborto. O primeiro dever da pessoa não é procurar a sua liberdade, mas o seu Senhor. Porque quando nós temos um Senhor como o Senhor Jesus Cristo, um Senhor maravilhoso, um Senhor carinhoso, um Senhor que nos compreende, que nos entende, então automaticamente nós encontramos a liberdade dentro das regras. Que glória, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Ataques à família tradicional, isso aqui é muito claro, nós estamos vendo em cada programa, no YouTube, no Instagram, em tantas redes sociais, em todos os lugares, a desconstrução da família tradicional. Muita gente agora quer que os filhos eles não estejam mais submetidos à orientação paternal, mas querem que os filhos estejam entregues, muitas vezes, a orientadores céticos, ateus, feministas e tantos outros. Para quê? Para que o pai ou a mãe não passe para o filho as informações bíblicas acerca de como viver uma vida física, espiritual e emocional equilibrada que o leve para perto de Deus. Segundo, a promoção da liberdade sexual. Isso aqui já falamos e é muito claro. É a promoção, não é a aceitação da liberdade, mas promover a liberdade sexual. Essa liberação sexual aqui é no sentido pejorativo. Promover, na verdade, a promiscuidade, né? As doenças venéreas. Promover, muitas vezes, a desonra do corpo, sem entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A dissolução do matrimônio. Muita gente hoje usa o matrimônio apenas como um contrato social. O matrimônio não é apenas um contrato social, embora também o seja. Haja o aspecto formal do contrato, mas o matrimônio é, sobretudo, uma aliança entre um cônjuge feminino, um cônjuge masculino e Deus, porque Deus é o terceiro elo nesta corrente. Por isso que se diz, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Você fez uma aliança com Deus. Lembre-se da aliança. Está escrito lá em Oséias, lembre-se da aliança que foi feita entre você e o seu marido ou a sua esposa. E mesmo você que está com um pensamento distorcido acerca da fidelidade do casamento, saiba que esta aliança ela foi feita para durar eternamente. Vamos lá para o terceiro tópico. Hoje vai ser, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser bico seco mesmo. Vamos dar glória a Deus, porque tem dia que tem chá, tem dia que tem café, tem dia que eu mesmo falo para você, né? Tem aí na sua mão
um caderno, um tablet, um computador para ir anotando e tal, um cafezinho, um chazinho, mas hoje não sei o que está acontecendo aqui. Começa bem, né? As coisas são assim mesmo. Começa bem e tal. Antes que fale, já atende, mas hoje não sei o quê. Eu estou vendo um barulhinho aqui, será? Será que vai? Meu Deus. Vamos manter a esperança aí. Como tem sido as suas aulas na Escola Bíblica Dominical? Este comentário bíblico tem te ajudado a melhorar a sua forma? Uma coisa muito especial é o seguinte: nós temos aqui uma aula de 50 e poucos minutos. Eu não uso aqui relógio. E nem quando eu estou fazendo os slides, eu vou fazendo o cronograma. Eita, parece que negócio aqui. Eita, muito obrigado, meu querido. Oh, ainda vai ter o leitinho. Então, mas à medida que nós vamos ensinando, vamos falando, vamos exercitando, então, normalmente, a gente já sabe mais ou menos o tempo. Isto é coisa natural. Há um reloginho lá dentro da nossa mente que vai contando o tempo, os segundos, os minutos. Então, quase sempre a gente termina aos 50 e poucos minutos. Assim também vai acontecer com você. Mas agora vamos dar uma paradinha aqui, né? Para a gente também descansar a nossa mente. Maravilha. Quero até corrigir uma informação aqui, que o poeta que fez aquele poema Ó Máquina, Orai por Nós, não foi o Fernando Pessoa, foi o Ricardo Cassiano. Então, fazendo essa correção aqui, dando os méritos ao Ricardo Cassiano, embora o Fernando Pessoa também um grande poeta, gosto muito de poesia. Você gosta de poesia? Pode recitar uma poesia para a gente? Escreva aí nos comentários qual foi a poesia que você aprendeu a recitar, ou qual é a poesia que você mais gosta. Eu tenho muitos poetas que eu gosto. O Fernando Pessoa, o Drummond de Andrade, o Luiz Vaz de Camões. Eu memorizei alguns poemas dos Lusíadas, né? Por incrível que pareça, há alguns poemas do Manuel Maria do Boccagi que são poemas cristãos, que naquele tempo ainda havia um certo entendimento, pastor Robert, daquilo que era espiritual, um reconhecimento dos seus erros, sim. Inclusive o Gregório de Matos, que foi chamado Boca do Inferno, ele tem um poema lindíssimo sobre a crucificação do nosso Senhor, um poema que vale a pena ser lido. Eu não lhe indico ler, porque o que você vai ler depois, aí pode lhe prejudicar, porque realmente são muitos escritos deles que não valem muito a pena ser lidos. São críticas sociais muito ácidas, mas alguns poemas são maravilhosos. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta piedade me despido. Antes, quanto mais hei delinquido, mais da sua piedade eu preciso. É mais ou menos assim, tem tanto tempo que eu não vi. Vamos lá. Vamos então ao terceiro tópico. Mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. A mulher é o símbolo bíblico de feminilidade e o padrão de mãe amorosa. Vamos ao primeiro subtópico, símbolo bíblico de feminilidade. O símbolo bíblico de feminilidade é o quê? A lealdade ao seu cônjuge, a pureza sexual. Mantente a ti mesmo pura, mulher. A administração do lar não pode dormir demais, não pode estar desanimada quanto à administração do lar, não pode estar presas a novelas, a fofocas, a coisas que tiram a sua concentração, o seu foco na administração do lar e também das finanças. Alguém pode perguntar, mas finanças? Mulher com finanças? Sim, mulher com finanças. Provérbios capítulo 31, ele diz que ela não receia quando vem o frio, porque já preparou tudo. Examina uma herdade e adquire-a.
Tem muitas mulheres que controlam a parte financeira das suas famílias e são muito bem-sucedidas, né? Então, também financeiramente. O padrão de mãe amorosa. Olha, esse padrão de mãe amorosa tem sido tão atacado. Tem mulheres que já repudiam o fato de ser mãe e elas estão nos grandes portais, só não vou citar para não dar ibope para eles, nos grandes portais do nosso país, a execração do fato de querer ser mãe, misericórdia. Por isso que as taxas de natalidade de grandes países da Europa e também da Ásia estão abaixo das taxas de reposição. Tem muitos países que daqui a 30, 40 anos provavelmente serão extintos. É o que se projeta. Porque o que acontece? Um país, para sobreviver, ele tem que ter uma taxa de natalidade tão alta que possa, a taxa de mortalidade desde a infância, descontado aí a taxa de mortalidade na infância, descontado aí a doença, somado aí a expectativa de vida, né? E as pessoas que vão sobreviver, obviamente. Mas se a taxa é menos de 1, ou seja, morre uma pessoa e não nasce a tempo aquele outro para repor, então o que acontece? Pouco a pouco, o número de pessoas vivas vai diminuindo no país. E isso vai até certo tempo, daqui a pouco não tem gente para pagar a previdência social do mais velho, e daqui a pouco não tem nem mais gente para repor. Então o país vai perdendo a sua demografia. Então o país, a tendência é desaparecer. Por isso que ainda está em voga, posso dizer assim, a ordem de Deus: cresça e multiplique. Não pode apenas somar. A soma é danosa. A soma não consegue repor. É preciso multiplicar. Só multiplica, você sabia, pastor Robert? Só multiplica quem tem fé. Porque aquelas pessoas que não têm fé no futuro dizem: para que eu vou ter filho? Se eu não posso fazer isso, se eu não posso cuidar, se eu não posso dar isso, aquilo, outro. Então as pessoas que não têm fé não geram filhos. Porque filho realmente dá trabalho, realmente filho dá dores, realmente filho cansa, realmente filho dá gastos. Mas quem tem fé sabe que, embora tudo isso possa acontecer, mas, como disse o apóstolo Paulo, né? Nasceu um homem no mundo, nasceu uma pessoa no mundo. Então a alegria de ter nascido uma pessoa no mundo supera toda a tristeza e todo o trabalho. Pense nisso. Você que é novo de casado, você que tem 3 anos de casado, aí está pensando: será que tem ou não tem? Tenha, honre a Deus com o seu filho. Os filhos são bênção de Deus. Quantas pessoas que gostariam de ter um filho já fizeram tantos tratamentos e não têm? Quantas pessoas que já gastaram? Eu conheço um casal que já gastou muito mais do que 40, 50 mil reais para poder fazer a fertilização, segurar no útero e não consegue. Mas você, se você puder, se você for saudável, se Deus te deu a fertilidade, encare, vai valer a pena. O Senhor vai te dar um filho saudável para a glória do nome dele. Aqui, o que eu estava falando, Provérbios capítulo 31, versículo 21. Eu coloquei a Bíblia na versão internacional, NVI, porque eu gostei mais. Eu não vou dizer que gosto sempre mais, porque pode gerar aí mas eu gostei mais. Ela diz assim: não receia a neve por seus familiares. Na verdade, o texto não é só isso. Diz: não receia quando vem a neve por seus familiares. Ou seja, ela não se preocupa com seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Na outra versão já tem a coberta dobrada, né? Já está tudo preparado. Está vindo a neve ali, a nevasca está vindo, não tem problema não, tem lençol aqui para todo mundo e é lençol duplo, que maravilha, glória a Deus. A maternidade é uma coisa maravilhosa. Administração e empreendimento, olha aqui também, Provérbios 31, 15 e também o 22. Ela adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Eu me lembro da irmã Ana.
que trabalhava também com tintura e tecidos. Ela estava em Éfeso quando o apóstolo a encontrou, mas ela era de Tiatira e ela comerciava também. Então, a feminilidade bíblica não é uma feminilidade de estar apenas à beira do fogão, à beira da mesa, limpando essas coisas, não. A mulher cristã é muito mais do que isso. Eu quero falar com você agora, que muitas vezes tem um preconceito acadêmico com as mulheres cristãs. Eu sou filho de uma mulher cristã, dirigente de círculo de oração, irmã Liberaldina Moura Batista, uma mulher de fibra, uma mulher poderosa, uma mulher que levava os seus filhos para catar marisco. Outra vez estávamos no círculo de oração, estávamos orando, estávamos trabalhando, estávamos construindo. Uma mulher que foi à Várzea da Pedra, que pregou, mas também que ela vai na horta dela, ela tira os tocos, ela planta, ela bate feijão, ela faz farinha. É uma mulher que realmente é uma mulher virtuosa. A mulher cristã, ela tem horários, ela tem disciplina, ela tem força, ela tem ânimo, ela se veste bem, ela cheira bem, ela penteia bem o seu cabelo. A mulher cristã, ela tem liderança, porque para ser uma dirigente de círculo de oração, para trabalhar com muitas pessoas e não perder a paz, e não perder a calma, e ainda ser cheia do Espírito Santo, tem que ter um espírito forte de liderança. Eu bato palmas para a mulher cristã, eu bato palmas para as dirigentes de círculo de oração. São mulheres virtuosas no mais alto grau. Se você também louva a Deus pelas mulheres cristãs, coloca aí, eu louvo a Deus. Conta um caso que aconteceu contigo. Você com certeza tem alguma experiência no círculo de oração. Não é somente no círculo de oração. Eu estou dando aqui, eu estou com a minha visão parada no círculo de oração, porque é, por assim dizer, a minha praia, é o meu momento. Eu estava com o pastor José Carlos e ele disse, meu irmão, vou lhe dizer uma coisa, pastor Cleovaldo. Círculo de oração é o meu forte. Pregar em culto à noite não é tão meu forte, mas círculo de oração me sinto bem. E é verdade mesmo, um local maravilhoso, a presença de Deus é leve, é forte, é maravilhosa. Isso não quer dizer que o pastor José Carlos não prega em culto à noite, prega e muito bem. Ele que me fez questão de enfatizar que estar num círculo de oração é estar muito bem para a glória de Deus. Vamos nos encaminhando para o final? Coloquei aí para que você possa ver esse texto em Lucas, no capítulo 1, versículos 38, 46 até o 48, que diz assim, a desconstrução. Não, esse aqui não é esse texto de Lucas, não. Esse aqui é uma fala que eu coloquei para finalizar. A desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Aqui Lucas está falando sobre o nascimento do Senhor Jesus e Maria, aquela mulher feminina, aquela mulher cuidadora do nosso Senhor, aquela mulher obediente, que todas as qualidades, oh glória a Deus. E por fim, esta foi a nossa lição de número 7, de 13 de agosto de 2023, a desconstrução da feminilidade bíblica. Qual é a próxima lição? Transgênero. Que transrealidade é essa? Lição imperdível. Fique ligado. Eu quero também que você se inscreva no canal da CEADEB e chame muitas pessoas para se inscrever. E coloque lá, na ativar o sininho, todas. Porque tudo que vem da CEADEB TV oficial é para nosso enlevo espiritual. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição. CEADEB TV, uma herança de fé para você.